finalzinho. Foram muitas coisas, né, que nós aprendemos, de fato muitas coisas mesmo, né, o quanto de mensagens recebo da Irmandade, né, pedindo para continuar, pedindo para manter esse formato, né, manter isso, quanto de coisa que a gente pôde tirar do livro de Gênesis, né, e às vezes, irmãos, a Bíblia, a gente olha assim, a Bíblia parece uma coisa bem chata de ler, né? Já vi muitos irmãos, principalmente irmãos mais jovens, né? Falarem assim, irmão, mas eu não consigo ler a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, eu acho muito chato, é uma linguagem difícil e tudo mais, então eu não consigo. Irmãos, é falta de costume, né? É lógico que a linguagem da Bíblia, ela é mais erudita, ela é uma linguagem realmente mais difícil, né? Porque é um livro muito antigo, né? Mas, irmãos, quando a gente começa a entender a história da Bíblia, a gente vai ver que se torna prazeroso, né? Eu recebi uma mensagem de uma irmã, né? Ela falou assim, irmãos, eu custava ler a Bíblia, eu tinha que lutar comigo mesmo para eu poder ler a Bíblia, né? Ela falava assim, é incrível como que agora eu pego para ler e eu leio um capítulo rapidinho, porque ela já tem uma base, né? Já sabe da onde que vem fulano, ciclano, né? Da onde que surgiu a nação de Israel, né? Da onde que ele veio, a gente está estudando Gênesis, está vendo desde o começo, né? Da onde vieram as famílias, era parente de quem, parente desse, daquele. Então é importante sim a gente ter um entendimento, a gente ter uma base, até porque, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele falou numa parte da Escritura, né? Que os apóstolos e também os seguidores, né, dele, eles iriam, né, se lembrar, o Espírito Santo iria ajudar a pessoa a se lembrar o que ela tinha aprendido, né? E vamos abrir esse capítulo aí, irmãos. Deixa eu ver aqui, é João, né? Abra lá no Evangelho de João, capítulo 14. Então, abram aí na Bíblia, João, capítulo 14, no verso 26, né? Vamos ler aí do 24, né? Vamos ler o 24, 25 e 26, né? João 14. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus, antes de ele morrer, né? Antes dele morrer, ele deu esses mandamentos aqui. Ele falou com os apóstolos, né? E aí mostra a importância da gente aprender as coisas de Deus, né? Então, abram aí em João, capítulo 14, né? Nós vamos ler... Vamos ler um pouquinho antes, né? Vamos ler do 23 até o 26, né? Então diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja aqui, irmãos, como que é interessante, né? Jesus, ele disse que se nós amamos a ele, nós guardamos a palavra dele, né? E aí, irmãos, a gente entende, eu vou até colocar a luzinha aqui para explicar melhor para os irmãos, antes da gente começar no capítulo 45, tá, irmãos? Eu acho importante, porque isso foi um questionamento de uma irmã,
E eu acho interessante a gente explicar bem certinho, tá bom, irmãos? Vou colocar aqui a lousinha, que daí fica mais fácil, né? Então, vamos lá. Nós estamos aprendendo aí João, né? 14, do 23 até o 26, certo? Então, vamos entender o que o Senhor Jesus falou, né? Então, primeiro ponto. Jesus falou que quem ama Ele, guarda a palavra, certo? E ele disse que é a palavra que ele tem dito, né? Ou seja, a palavra que ele falou, né? Que ele falou lá nos dias dos apóstolos. Por que isso é interessante, irmãos? Por que isso é importante a gente entender? Porque, irmãos, a Bíblia nada mais é do que ela pegou as palavras que Jesus falou com a sua boca e escreveu, né? Então, existe a palavra falada e existe a palavra escrita. No caso, a Bíblia, ela é a palavra escrita. Então, quem ama o Senhor Jesus, né, guarda a palavra dele, certo? Guarda a palavra dele. E a Bíblia, nós temos a palavra do Senhor Jesus por escrito, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, ele diz que quem não ama ele, né, não guarda as palavras, né, e ainda despreza o Pai, né? Então, quem despreza a palavra, automaticamente vai desprezar tanto Jesus quanto o Pai, certo? Então, quem despreza a palavra, despreza tanto Jesus quanto o Pai. Outro ponto, ele diz que o Espírito Santo, então, o Espírito Santo, ele utilizará as palavras que o Senhor Jesus falou. Então, que Jesus falou. Onde que está escrito isso, irmão? Está escrito aí no 26, né? Que ele fala que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, né? Em nome de Jesus, ele vai ensinar todas as coisas e vai fazer lembrar, né? Vai fazer o seguidor de Jesus lembrar tudo que Jesus ensinou. Tudo que ele falou. Mas, irmãos, vamos lá. Tudo isso só é possível quando nós nos aproximamos da Bíblia, certo? Por quê? Irmãos, Jesus viveu há 2000 anos atrás, né? Os apóstolos também viveram há tantos anos atrás. Nós estamos, né, no século 21. Se não fosse a palavra de Deus escrita como documento, nós nunca iríamos saber quem era Jesus, quem eram os apóstolos, quem era esse, quem era aquele. A gente não ia saber, irmãos. Não ia saber. Não teria como. Por quê? As pessoas morreriam, né? As pessoas iriam morrer e os acontecimentos iriam morrer junto com a pessoa, né? Então, se não houvesse um documento, né, documentado todas as palavras que Jesus falou, nós não iríamos saber o que ele falou, né? Então, com isso, irmãos, a gente entende que é importante sim nós conhecermos a palavra de Deus. E aí muitos falam assim: não, mas eu tenho o Espírito Santo, né? Eu tenho o Espírito Santo, eu ouço o Espírito Santo falar comigo, eu tenho o dom do Espírito Santo, eu tenho a virtude do Espírito Santo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, é importante a gente entender que o Espírito Santo, ele só iria ensinar, veja aí no 26, né? Ele iria ensinar tudo quanto vos tenho dito, ou seja, ele só iria ensinar
o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou. Ah, irmão, mas o Espírito Santo... Não, o Espírito Santo não vai ensinar algo que Jesus não ensinou. O Espírito Santo sempre vai ensinar aquilo que Jesus ensinou. Então, irmãos, é importante a gente aprender sim o que Jesus ensinou, aprender o que Jesus falou, aprender o que ele instruiu os apóstolos, ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, né, para a gente aprender o que Jesus falou. Então, não, mas o Espírito Santo é suficiente. Eu tenho o dom do Espírito Santo, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso disso, não preciso daquilo. Irmãos, a gente tem que entender que a Bíblia, sim, ela é importante para a nossa fé. Se a Bíblia não existisse, a nossa fé também não existiria hoje, né? Ela poderia ter morrido lá no passado, né? Mas as nossas crenças, as nossas doutrinas, a nossa fé não iria existir. Então a Bíblia, ela é sim importante. Eu já vi até irmãos falar, não, a Bíblia é em segundo lugar, né? Bíblia é em segundo lugar, não tem que ficar lendo a Bíblia. É um erro, né, irmãos? Isso é um erro. Porque a nossa fé e a nossa doutrina, ela está dentro da Bíblia, né? Mas Deus para mim é o suficiente e Jesus para mim é o suficiente. Tá, mas de onde você tirou a ideia de Deus? Da onde você tirou a ideia de Jesus? Não foi da Bíblia? Então a Bíblia, ela é sim importante. E ela deve ser lida, entendida, né, em muitos casos analisada, estudada e tudo mais, não tornando a Bíblia um comércio, né? Isso também é outro erro que existe aí no mundo. Mas sim, a Bíblia, ela deve ser entendida dentro do seu contexto. Tá bom, irmãos? Estou falando isso porque foi um questionamento, né, de alguns irmãos aí por mensagem, né, para explicar a importância da Bíblia, né? Por que a Bíblia é importante para nós, né? Então, voltando lá para o nosso Gênesis 45, né, irmãos? Vamos voltar para Gênesis 45. Então, a gente parou lá no 44, teve aquele suspense, né, irmãos? Aquele suspense da semana passada, que nós vimos lá. Será que José ia voltar? Será que ele não ia? Será que ele ia perdoar os irmãos? Será que ele ia falar que era ele, o José? Né? Então, hoje nós vamos aprender sobre isso. E também, irmãos, hoje é que nós vamos falar a respeito daquilo que eu prometi para os irmãos, né? De fazer um paralelo entre a vida de José e a vida do nosso Senhor Jesus, né? Para os irmãos verem como que dá certinho um com o outro, né? Até parece que José foi um prenúncio da vida de Jesus, né? Os irmãos vão ver como que é muito certinho, irmãos. Por isso que a Bíblia é incrível, né? Porque você vê uma história de milênios atrás, né? E a gente vê apontando para Jesus como o escolhido de Deus, né? O nosso modelo e aquele que deve ser o expoente da nossa fé, né? E é interessante, irmãos, que esse relato aqui de José, né? O relato de Gênesis, os judeus, eles acreditam, né? Eles acreditam. Os judeus, desde os mais tradicionais até os mais liberais, eles acreditam no Velho Testamento, né? Eles vão acreditar no Velho Testamento, eles acreditam na história de José, né? Piamente eles falam, não, José é assim, é um exemplo, isso e aquilo. Mas quando a gente começa a entender que José apontava para a função de Jesus como Messias, como Cristo, como Salvador, né, como Senhor, aí os judeus ficam assim, sem ter o que responder, né, irmãos? Porque daí fica aquele beco sem saída. Ou eles acreditam em Jesus, ou eles negam o nome do Filho de Deus, né? E aí a gente vai ver como que é interessante, irmãos. E a vida de José é uma profecia para o futuro, né?
A vida de José, ela é uma profecia para o futuro e os irmãos vão ver como que é incrível essa parte aí, tá bom, irmãos? Então vamos para o capítulo 45, né? Deixa eu só perguntar para os irmãos, né? Eu acho que semana passada, deixa eu ver se a irmã tá aqui, né? Ah, não tá. Se caso a irmã entrar aqui, a irmã Vanessa, aí que ela ficou de fazer uma pergunta da semana passada. Mas vamos lá então, vamos no capítulo 45, os irmãos abram aí e vamos ler do 1 até o 14, tá, irmãos? Aí a gente vai parando, fazer, né, igual a gente sempre faz assim, vai parando e vai explicando pros irmãos aí, tá? José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estará perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória do Egito, e tudo que tendes vistos, e apressai-vos a fazer descer o meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Então vamos lá, vamos explicar, né, mais ou menos aí o que aconteceu, né? A gente já tem aprendido, né? Desde semana passada a gente já está vendo essa cena, como que os irmãos de José, como que eles chegaram lá, né? Devido à fome que estava lá na terra deles, foram até o Egito buscar mantimento e aí tiveram a surpresa de encontrar José. Mas José, ele não se identificou, né? Ele não se identificou de primeira. E aí foi passando, né? E José foi testando, fazendo alguns testes com seus irmãos, né, para verem se realmente tinham mudado de atitude, se tinham outro comportamento, né? E é interessante, irmãos, como que José fez isso, né? José, ele não conseguia segurar as emoções, né? Até teve acho que foi semana retrasada, né, irmãos? Os irmãos devem lembrar que nós vimos que José chegou uma hora que ele não se segurou, né? Que ele começou a querer chorar e foi para longe de todo mundo, chorou, né? Enxugou o rosto e voltou para falar com os seus irmãos, né? E hoje também
né, a gente vê que José ele não podia se conter, né? A Bíblia vai falar assim: então José não podia se conter. E aí ele não conseguiu mais, né? Não conseguiu mais disfarçar e acabou falando quem ele era, né? E é tão interessante quando ele fala, irmãos, que ele expressa um sentimento tão forte, que aqui a Bíblia vai falar assim: e levantou a sua voz com choro. Outras traduções vão dizer assim: e ele chorou tão alto, né? Ele chorou tão alto que todos conseguiam ouvir, né? Então, não sei se os irmãos já passaram por algum tipo de emoção, aquela emoção tão grande que você começa a chorar e o choro vira um clamor, um brado, né? Um grito. E foi assim, né? E até a Bíblia vai falar que a casa de Faraó ouviu o choro de José, né? E aí também a gente já entende também que José provavelmente ele morava assim mais ou menos perto, né, do palácio de Faraó. Provavelmente ali pertinho, beirando o palácio de Faraó, né? Eu trouxe uma figura aqui, irmãos, para os irmãos verem, que para ilustrar, porque semana passada alguns irmãos falaram assim: irmão, mostra algumas figuras, como que foi a reação da família de José, né? Chegar lá e ver todos aqueles monumentos, né? Porque a família de José era criado na roça, né? Era criado na roça, no campo, no meio do gado, das ovelhas. Então imagina, eles chegam no Egito, né? Eu separei até uma imagem aqui, irmãos. Deixa eu colocar aqui para os irmãos. E deixa eu achar aqui. E aí para os irmãos verem mais ou menos, terem assim a sensação que eles tiveram, né? Provavelmente, pelo que a arqueologia mostra, irmãos. Quer ver? Pelo que a arqueologia mostra, as casas dos governantes, né, lá do Egito, era mais ou menos assim, né? Então, nós vamos... logicamente que esse corrimão aqui, né, irmãos, ele é moderno, né? Ele não é daquela época, né? Então, esse corrimão aqui e o corrimão aqui é algo moderno porque as pessoas vão passear, né, visitar essas ruínas, né, o que sobrou lá do Egito, né? Então imagine o choque cultural, né? Então nós estamos falando de uma família que veio da roça, uma família de servo de Deus, né, que não tinham essas coisas, essas pinturas e tudo mais, né? Então imagine eles chegando lá no Egito, eles chegam lá, são recebidos, né? E são levados por esses corredores, né? Para poder almoçar com José, né? Com o governador do Egito. Então imagine eles entrando. Eu imagino assim, até Benjamim, né? Benjamim era um rapazinho novinho, né? Que era um pré-adolescente e tava lá, imagina ele olhando todos os detalhes e olha para cá, imagem de Faraó, né, pintura dos deuses egípcios, pintura das coisas, dos trabalhos egípcios, né? Os irmãos vão ver assim, aqui, né, os deuses, né? Provavelmente aqui eram imagens das conquistas, né, no teto. Provavelmente eram das conquistas, de embarcações, né, de tudo mais. Aí a gente vê aqui, provavelmente esse primeiro aqui era o faraó. Aqui mostra os outros deuses que eles cultuavam, né? Esses daqui também são deuses. Então imagine o choque cultural que eles tiveram e eles olhando a todo momento, né? E ali tocando músicas, né? No palácio se tocava músicas, gente para cima e para baixo, né? Pessoas e eles entrando lá, né? É igual a gente quando... Eu sou do interior, né?
Quando a gente é do interior, a gente vai para uma cidade, assim, uma grande capital, a gente fica deslumbrado de ver muitos prédios enormes, né, movimentação e tudo mais. E é mais ou menos esse sentimento que eles tiveram aí, né? É só para os irmãos poderem visualizar mais ou menos como que eles se sentiram, né? Como que eles tiveram aí. E aí então José foi e falou quem ele era, né? Eles ficaram assustados, os irmãos de José ficaram profundamente assustados, irmãos, profundamente assustados, porque eles esperavam que José tinha morrido, né? E eles contaram essa mentira e acharam que realmente ou ele tinha morrido como escravo, que muitos escravos morriam, né? Devido aos maus tratos e tudo mais, né? Acharam que ele tinha morrido ou tinha ido para outro lugar e estava um serviçal o resto da vida, né? E aí, imagina, irmãos, eles estavam falando com o governador do Egito, né? O governador, só acima, abaixo de Faraó era ele, né? O único que estava acima dele era o Faraó, né? E aí a gente vê, irmãos, que eles ficaram chocados, ficaram profundamente chocados com aquela notícia. Eu acho que também, irmãos, eu acho que os irmãos de José, eles até meio que deram uma desconfiada no começo, né? Será que ele está falando a verdade? Será que é José mesmo, né? Até porque José estava totalmente diferente, né? Mas depois, ligando uma coisa na outra, você começa a ver, e aí eles, né, tiveram que admitir que realmente era José. Por quê? Ele sabia de tudo, sabia quem era Benjamim, sabia que o pai, quem era o pai, sabia quantos filhos, sabia a ordem de nascimento, lembra? Que ele colocou lá na mesa, lá por ordem de nascimento e tudo mais, né? Então, todos esses detalhes fizeram eles acreditarem que realmente era a verdade. Era José ali que estava como governador, né? E aí José vai falando, né? Faz um discurso e fala para eles, olha, fale para o meu pai, voltem e fale para o meu pai que eu estou vivo e traga ele o mais depressa possível. Ou seja, José, a primeira preocupação dele era o pai, né? O amor dele era tão grande pelo pai que a primeira preocupação dele era o seu pai, né? Ele estava ali profundamente interessado em querer agradar o pai, ele queria ver o pai, ele queria, porque ele amava o seu pai, né? Ele estava com saudades do seu pai. E aí ele fala para os seus irmãos e fala que ele vai dar uma terra, né? Que é a terra de Gósen. Essa terra de Gósen é uma terra muito próspera, né? Ah, mas por que ela é próspera? Porque essa terra ela ficava perto do rio Nilo, né? Ela ficava próxima e também existia lençóis freáticos, né? Um termo mais técnico aí. Existia um lençol freático dessa terra de Gósen muito abundante. Então tudo que você plantava ali dava, né? O pasto dava o ano inteiro, né? Então não era um lugar desértico, era um local bom de se morar, né? E aí é interessante que José ele vai dar essa terra para sua família morar lá. Então ele chama e fala, olha, saia daí dessa terra cheia de seca onde vocês estão morando aí em Canaã e venham morar aqui, né? Vocês venham morar aqui em Gósen que vocês vão ser prósperos, então não vai faltar nada e eu vou prover, né? Tudo que faltar para vocês eu vou prover, vocês vão estar bem assessorados aqui porque vocês são a minha família. E aí foi isso que eles fizeram, né? Então eles foram e aí José não aguentou, abraçou todo mundo, abraçou Benjamim, começou a chorar, até a Bíblia fala, e lançou-se no pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim também chorou no pescoço de seu irmão, né? Benjamim ouvia falar do seu irmão, né? Ele era muito pequeno quando José ele foi vendido, né? Então ele sabia histórias, né? Sabia as histórias
pelo seu pai. Provavelmente seu pai contava as histórias e ele teve essa surpresa, né? Vamos continuar a leitura aqui, irmãos, que o tempo não espera, né, irmãos? Já é quase 9 horas já. Vamos continuar a leitura do 15 até o 28, tá? Aí depois nós vamos para as perguntas aí. Faraó ouve falar dos irmãos de José, e beijou a todos seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. E tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isso, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestidos, mas a Benjamim deu 300 peças de prata, e 5 mudas de vestidos. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos, carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram. E disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes ele contado todas as palavras de José, que eles lhe falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Irmãos, que emocionante, né? Essa parte, a gente que acompanhou a vida de Jacó, né? A gente acompanhou a vida da família, né? É emocionante a gente ver esse relato, né? Como que foram essas coisas, o fim, né? Que teve tudo isso. Para quem está acompanhando com nós todas as semanas, ler esse relato faz palpitar o nosso coração de ver a alegria, né, dessa família de se reencontrar novamente, né? E é interessante, irmãos, como que foram as coisas, né? Provavelmente os irmãos de José estavam ali meio desconfiados, né? Meio arredios daquele jeito, mas chegou José, né? Cumprimentou todo mundo, beijou todo mundo, abraçou todo mundo, mas querendo ou não, né, eles deviam ter uma pulga atrás da orelha. Será que José é tudo isso mesmo, né? Será que Faraó, né, ele tá a par de tudo isso que ele tá falando, que ele tá prometendo? Porque ele tá prometendo até terra para nós. O melhor da terra ele tá prometendo, a melhor terra para plantar. Será mesmo? Será que ele não vai, né, vai dar conta de cumprir tudo isso, né? E aí José provavelmente foi até Faraó, né? Ou Faraó também, a Bíblia não vai falar, né? Mas pode ser também que Faraó foi até José para saber o que aconteceu, porque ele estava ouvindo choro, né? Ouvindo choro, viu que tinha um monte de gente lá na casa de José, né? E toda aquela movimentação. E aí Faraó falou, né? E interessante como que Faraó falou, né? E aí Faraó fala: Diz aos teus irmãos, fazei isso, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e vai lá para o vosso pai, para as vossas famílias, e venham aqui, que eu vos darei o melhor da terra
do Egito, e comereis a fartura da terra. E aí ele vira para José e fala para José: olha, a ti, pois, é ordenado fazer isso, né? Ou seja, era uma ordem de Faraó. Vai lá e faça isso. Traga todo mundo, porque vocês vão morar aqui e vocês vão morar sim. Vocês vão morar no melhor da terra e vocês vão ter toda a fartura aqui do Egito, de coisas de comer, vocês vão ter. Então pode ir lá buscar, porque eu que estou ordenando e eu sou o Faraó, né? E é interessante que eles foram, né? Foram todos contentes. Imagina, irmãos, todos contentes. Tudo aquela maior alegria de saber que José estava vivo. E ele ia dar a notícia, eles iam dar, né, a notícia para o seu pai. Então, imagine, né, irmãos? Imagine como que ficou a cabeça deles. E aí, provavelmente, um ficou falando com o outro, né? Um falava com o outro e falava com o outro. Até o momento que, antes deles irem para a viagem, José vai e fala para eles: olha, lá no versículo 24, né? Fala: despediu seus irmãos e partiram. E aí José disse para os irmãos, né? Não contendais pelo caminho. Ou seja, vocês parem de briga. Vocês parem de briga, vocês vão em paz, porque vocês vão dar notícia pro pai. E, por favor, vocês têm que chegar são e salvo lá. Tá? Cheguem unidos, vai contando sua obra, vai contando coisa boa, né? E traga o meu pai. E aí José foi e fez uma preparação toda, né? Eles levaram mantimentos para viagem de ida, para viagem de volta, né? E muitas coisas. E o mais interessante, né? Eles não foram mais a pé, né? E nem com os jumentinhos velhos deles, né? Foram de carro, né? Mas não o carro de hoje em dia, né, irmãos? Eu separei uma foto aqui, né? Para os irmãos entenderem mais ou menos como que era os carros daquela época. Deixa eu só colocar aqui para que os irmãos possam entender mais ou menos, né, como que era. Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos, que senão alguém vai achar aí que já é. Eles foram de Ferrari, né? Quer ver? Aqui, irmãos. Deixa eu aumentar. Aqui. Olha, irmãos, esse é tipicamente um carro, né, daquela época, que poderia ser esse, né, que eles foram até Canaã buscar o seu pai, como também pode ser esse estilo aqui, né? Esse estilo aqui também era veja que ele é um pouco mais alto, né? Ele é grande, onde a pessoa poderia ir sentado, né? Então, essa parte aqui, deixa eu colocar a caneta aqui. Existem uns maiores, né, irmãos? Mas eu fui procurar na internet e tá uma resolução muito baixa, né? Você vê que esse do museu já tá bem feinha a imagem, né? Mas aqui, irmãos, essa parte aqui é onde ficaria quem estava pilotando, né? Quem estava lá guiando os cavalos. E aqui tinha espaço para duas pessoas sentarem, né? Duas pessoas aqui sentarem. Então sentavam com as pernas para lá, né? E aqui também sentava com as pernas para lá. E aqui ficava o piloto, né? Então ele ficava em pé, né? E essas pessoas ficavam sentadas. Então provavelmente foram bastante carros, né? E pode ser também que eles utilizavam ali uma carruagem, né? Uma carroça com uma parte fechada para levar também, né? As pessoas. Então, certo é que eles não foram desguarnecidos, né? Eles não foram a pé,
né? E provavelmente eles chegaram mais cedo, né? Então veja aqui, ó, que tem espaço, né, para uma pessoa em pé ou uma pessoa sentada, né? E aí uma pessoa em pé. E geralmente, irmãos, outro adendo também. Quem eram os pilotos eram os adolescentes lá de Israel, tá? De Israel não, do Egito, tá? Eles eram os adolescentes que muitas vezes pilotavam os carros, né, para levar o transporte, né, para transportar as pessoas, né. Os egípcios faziam isso porque os egípcios acreditavam que os adolescentes ali, eles tinham uma visão mais acirrada, né. Eles conseguiam prestar atenção em várias coisas ali ao mesmo tempo. É lógico que os adolescentes daquela época não são iguais aos adolescentes de hoje, né, irmãos? Que muitas vezes não conseguem nem prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui, para os irmãos verem mais ou menos como que era os carros, tá? Lá daquela época. Então eles foram de carros. Aí contaram tudo para Jacó, né? Contaram tudo para Jacó, tudo que aconteceu. Falaram que José estava vivo. Não, José tá vivo, isso, aquilo e tal. Jacó, na hora, ele ficou meio assim. Mas a hora que ele viu aquele tanto de carro do Egito, né? Que outros não teriam. Imagina que os filhos dele iam ter condição de comprar aqueles carros, né? Então provavelmente era alguém muito importante que mandou, né? Quando eles contaram toda a história, Benjamim contou toda a história também, provavelmente. E ele viu tudo aquilo, irmãos. Aí o senhorzinho desmaiou. Aí ele desmaiou, ficou passando mal. E meu Deus, me acuda. E todo mundo abanando ele, né? Em brincadeiras à parte, né, irmãos? Provavelmente ele muito emocionado, né? Ficou ali consternado. E até o momento em que ele começou a ver que realmente tudo aquilo era verdade, tudo aquilo era real. E aí aquilo deu um ânimo para Jacó, e Jacó já era bem idoso, né, irmãos? Bem idoso mesmo. E deu um ânimo para ele, e ele falou, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo contando, e ele falou: basta! Eu quero ver o meu filho. Vamos então lá, porque eu vou ver o meu filho José, ele ainda está vivo, e eu vou ver ele antes de morrer. Imagine, irmãos, a emoção de Jacó quando ele viu que ele ia poder rever o seu filho, o filho que ele tanto achava que tinha morrido, né, irmãos? Imagine, a gente fica imaginando, é uma coisa assim indescritível, né, irmãos? Imagine o sentimento de Jacó nessa hora, o sentimento dele. E aí, irmãos, na semana que vem, daí a gente vai ver, né? Vai ser um capítulo, na semana que vem, a gente vai ler o 46 e o 47, tá, irmãos? Porque o 46, ele vai ter muita coisa assim, que vai falar sobre as famílias, vai ser mais genealogia, tá? Aí, então, a gente já vai abranger o 46 e já vai pro 47, tá bom, irmãos? Pra gente poder acelerar um pouco aí, e também para não ficar só na genealogia, né? Filho desse, filho daquele, filho daquele, filho daquele, que é uma leitura um pouquinho mais cansativa, né? A gente vai entender também o porquê, a importância disso, né? Mas a gente vai fazer 2 capítulos semana que vem, tá bom, irmãos? Só para avisar os irmãos na semana que vem. Vamos lá, irmãos. Alguém tem alguma pergunta sobre esse capítulo, sobre o que a gente aprendeu, né? Não precisa ter vergonha, pode levantar a mãozinha, tá bom? A irmã Zélia? Deixa eu pedir pra... Peraí. Pode ativar o microfone, irmã. Olha Deus, irmão. A minha internet também, ela
vai e volta, sabe? Mas, irmão, eu aqui, o capítulo 8 a atitude de Faraó, de José, porque ele não acusou os irmãos, né? Do que fizeram. Ele entendeu que foi uma obra de Deus, né? Que Deus Sim, usou ele para poder ir para aquela cidade, para depois ajudar eles, né? sim. E o E mais interessante é que ele não acusou. verdade, irmã. E sabe o que é o mais bonito? Bonito que ele entendeu como que Deus manobra os acontecimentos, né? Às vezes tá aquela turbulência e Deus dá um jeito, vai encaixando uma coisa na outra e encaixa, e aí ele não acusa, de fato, ele não acusa e vai falar mesmo pros irmãos, fala assim, viu? Podem ficar tranquilos. Fiquem tranquilos, porque não foram vocês que me mandaram para cá. Não foram. Foi Deus. Ele é soberano o suficiente para poder fazer do mal, ele transforma em bem, né? Nossa, isso é tão bonito a gente ver a forma que Jacó, que José, né? Ele entendeu as coisas, né? E aí, não é aplicação pessoal, mas a gente já entra aí, né? Aí a gente vê, irmão, por que muitas vezes a gente não a gente tá passando uma prova ou passa alguma circunstância, alguma coisa, uma mudança muito brusca na nossa vida e a gente fica se lamentando. Ai, mas Senhor, eu não sei o que, não sei o que. Daí encontra o irmão. Paz Deus, irmão, tudo bem? Ah, porque não sei o que, eu não tô aguentando. Olha isso que tá acontecendo. Mas irmãos, pensem bem. Pensem bem. Pode ser a mudança da sua vida. Pode ser aquilo que Deus está usando para poder manobrar os acontecimentos e mudar, né? Porque, querendo ou não, se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, José ia ser um rapazinho da roça que ia ficar lá cuidando das ovelhas, cuidando do gado, cuidando da plantação, o mimadinho do papai, pronto, acabou. Aí ia vir a fome, né? Que nem veio a fome lá em Canaã, e muitos poderiam até morrer, né? Iriam ter que ficar procurando um jeito, procurando isso e aquilo. Eles não tinham muito dinheiro, né? Iria acontecer como acontecia, morriam as pessoas mais velhas, morriam as crianças, né? Da tribo. E aí, veja como que Deus preservou a família por meio de uma coisa que aconteceu com José. Foi uma coisa ruim no começo? Foi. Bem ruim. Né? No começo foi bem ruim. A gente vê, né? A gente acompanhou aí os encontros bíblicos, como que ele sofreu, ficou lá no poço, depois foi vendido, como que os ismaelitas carregavam os escravos, né? Não sei se a irmã estava presente, aquela vez que a gente estudou, né? Como que os ismaelitas levavam os escravos. Os escravos eram levados quase pelados, né? Naquele sol escaldante, sem calçado nenhum, pisando lá naquele solo queimando o pé. E José era um menino criadinho com o pai ali, né? Era um menino que ele não tinha tanta... essa era a raiva também dos irmãos, né? Porque era o amado do pai, né? Ele não tinha tanta... ele não estava ainda na idade de ficar experimentando lá as labutas da vida, né? Porque ele tinha mais ou menos 16 anos, 17 anos, né? E aí é tão interessante que José pastou, né? José pastou realmente uma coisa, um pasto seco mesmo, né? Como diz a turma, comeu o pão que o outro amassou, né? Mas veja que em momento nenhum José se lamentou, em momento nenhum José ficou, porque ó, tá vendo, Judá? Ele poderia, né, irmã? Eu entendo assim, né? Ele poderia fazer uma reunião lá, a hora que estavam todo mundo comendo, ele chegava e falar assim, ó, bem, agora vocês parem de comer, ó, pedir pros criados tirar os pratos, e nós vamos ter uma conversa. Ó, Judá, você é culpado disso, daquilo, tá?
Ó, Simeão, você é culpado disso, disso, daquilo, tá? Ô Zebulão, também você é assim, assim, assim. Naphtali, você não fez isso, fez aquilo. Ele poderia tirar satisfação com os 12 irmãos ali, né? Até com o pequenininho, se ele quisesse, né? Mas veja, igual a irmã observou, né? Ele não culpou ninguém. Ele não culpou ninguém. E isso é muito interessante, é muito bonito. E às vezes, irmãos, a gente falha nisso, né? Que a gente gosta de achar um culpado, a gente gosta de achar um que, né? Até nos relacionamentos também, né? Sempre um é o culpado, sempre o outro é culpado. Os filhos, quando ficam muito rebeldes, aí culpa o pai. Ah, porque meu pai é isso, porque minha mãe é isso. E aí, às vezes a gente culpa também, né? Tem uma briguinha lá com alguém da igreja e culpa, porque isso e aquilo. Mas veja, né? José realmente entendeu a verdadeira caridade. E é lindo de ver isso. É lindo. Muito lindo mesmo, né? Louvado seja Deus. Tem alguma pergunta, irmã Zélia? Não? Não. Tá. Deus abençoe. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode levantar a mãozinha, tá? Não precisa ter vergonha aí. Ó, enquanto os irmãos vão levantando a mãozinha aí, quem sentir, a irmã Andressa mandou pra mim aqui no particular, né? Mandou antes de começar o encontro bíblico. Eu expliquei já algumas coisinhas, né? Conforme a gente tava explicando aqui, mas eu vou explicar de novo, né? Para que ela fique. Acho que a irmã Andressa tá aí, né? Tá aí. A primeira pergunta que ela fez é: por que José perguntou se o pai ainda estava vivo, né? É interessante mesmo, né, irmã, a gente entender por que ele perguntou. Porque desde o capítulo 43 ele tá perguntando, né? Toda vez ele fica perguntando: viu, meu pai tá vivo? Meu pai tá vivo? E hoje também, né? Ele perguntou de novo. Então tem duas soluções aí que a gente tem, né? Primeiro, a primeira solução pode ser que José ficou com medo, porque o pai já estava muito idoso, né? E de uma hora para outra o pai pode vir a falecer, né? Então ele poderia estar querendo confirmar se ainda o pai estava vivo, né? Ou também pode ser que ele estava mostrando, né? Querendo mostrar que ele estava profundamente interessado, que o verdadeiro interesse dele era o pai, né? Lógico, ele ficou contente de ver os irmãos, ficou, mas ele queria muito mais ver o pai, né? Porque o seu agrado era de estar com o pai, né? Então pode ser essas questões aí, né? Depois a irmã perguntou assim: por que José disse que ainda restava 5 anos de fome? Então, irmã, ele disse isso porque nesse tempo, né, tinham se passado só 2 anos de fome. Lembra que a profecia lá do sonho eram 7 anos. Então 7 anos de fartura e 7 anos de seca, né? Então veja que ele falou que faltava 5 anos, ou seja, já tinham passado 2 anos e ainda faltava mais 5, né? E então 5 anos era bastante para eles passarem lá em Canaã e ficarem passando aquela fome que era que ia sobrevir, né? E a irmã pergunta assim, deixa eu ver aqui, por que ele disse que não teria cega, né? Não, ou seja, que é uma outra linguagem para falar que não ia ter nem lavoura e nem colheita. Ou seja, 5 anos ia ser seca total, porque você poderia plantar e não ia dar, né? Porque a seca mata tudo, né? Aí a irmã perguntou assim: carros para os seus meninos? Né? O que significa carros para os seus meninos? Ah, tá. Os carros para os seus meninos geralmente era isso, né? Eram carros, aqueles carros que eu mostrei, né?
que era principalmente, né, os carros para as crianças, né? Então existia um tipo de carro, né, específico para transportar crianças, né? E aí foi isso que foi mandado lá para poder trazer. Lembrando que os irmãos só foram os irmãos de José lá para o Egito. Mas os irmãos tinham esposa, tinham filhos, que eram sobrinhos de José, né? E aí ele mandou carros para poder buscar as crianças também, as mulheres e tudo mais, né? Então tinha carros específicos para isso, né? Aí a irmã pergunta assim: por que Benjamim recebeu 300 moedas de prata, né? E 5 e mais os vestidos, né? Que foram 5 mudas de roupa, né? Por que ele recebeu isso? Olha, irmã, na verdade tem um mistério aí, né? Não sei se a irmã percebeu, né? Na leitura e tudo mais. Veja que José, ele a todo momento, José faz uns testes com os irmãos, né? Ele faz uns testes. Você lembra o porquê que José foi vendido? É lógico que tinha ciúme de um monte de coisa, mas um dos ciúmes maiores ali foi que ele tinha ganho uma roupa nova, lembra? Uma roupa nova, colorida, do pai, né? E como nós aprendemos na semana passada, a gente viu que eles não tinham um guarda-roupa lotado de roupa igual nós, né? Hoje nós temos. Então qualquer roupa nova que eles ganhavam era um luxo, né? Era um luxo de fato, né? E aí José fez um teste ali com os irmãos, né? Porque ele deu 300 moedas, né? 300 moedas para Benjamim de prata, né? Mais 5 mudas de roupa, ou 5 roupas diferentes para Benjamim. Aí era aquela coisa mais ou menos, né, irmãos? Pense bem. Se os irmãos tivessem mudado de fato, mudado a atitude do coração, eles não iam ficar com ciúme de Benjamim, né? Agora, se eles não tivessem mudado, na hora ia subir aquela inveja, aquele ciúme, ia ficar com ciúme de Benjamim, né? Mas, conforme nós vimos, mostra que os irmãos de José tinham mudado de atitude, né? Porque ficaram contentes até do menino receber mais do que eles, né? E pense, irmãos, lembra? José foi vendido por 20 moedas de prata. 20. Olha quanto que Benjamim ganhou. Benjamim ganhou 300 moedas de prata, né? 20 moedas era o preço de um escravo. E ele ganhou 300 moedas, né? Então é muita coisa, né? Era para deixar qualquer irmão ali enciumado. Ah, mas para mim não deu nada, né? E mostra que eles tinham mudado sim, né? Eles mudaram de atitude, não ficaram com ciúme, né? Pelo menos não demonstraram, né, irmãos? Pelo menos não demonstraram, porque a Bíblia não fala nada ali. Mas isso mostrou que eles mudaram o seu proceder, né? Não sei se ficou claro, irmã Andressa? Ficou claro aí as perguntas, né? Sim, irmão Renan. Ficou sim, entendi. Tá bom, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode levantar a mãozinha, que daí a gente já vai para... Antes de ir para a aplicação pessoal, né? A gente vai para o paralelo entre José e Jesus, né? Tem mais alguém? Pode levantar a mãozinha. Ou estão todos em paz? Acho que estão todos em paz, né? Não tem nenhuma mãozinha levantada, irmão. Tá bom, Deus abençoe. Então, vamos, antes de ir para a aplicação pessoal, irmãos, vamos para o paralelo entre José e Jesus, tá? Os irmãos vão ficar maravilhados com isso. Espero que isso aumente a fé dos irmãos aqui, né? Vou compartilhar a lousa aqui, tá, irmãos? Para que eu faça algumas anotações e os irmãos, se quiserem tirar os prints, né? Tem alguns irmãos que tiram print aí, podem ficar à vontade, tá?
Vamos lá. Então vamos colocar aqui 2 tabelinhas, né? Pera aí, irmãos. Deixa eu tirar a Bíblia daqui. Vamos lá. 2 tabelinhas. Vamos colocar aqui José, certo? E vamos colocar aqui Jesus. E aí vamos fazer o paralelo entre os dois, né? Então, primeira coisa, né, irmãos? José, ele era amado, né? Ele era amado do Pai, né? E Jesus da mesma forma, né? Então Jesus também era amado do Pai. Primeiro paralelo. Segundo paralelo é quando José ele foi quando os irmãos de José estavam lá no pasto, lembra aquela ocasião, né? Então José ele foi enviado aos irmãos, né? Pera aí, irmãos. Enviado aos irmãos. Foi enviado aos irmãos. Da mesma forma que o Senhor Jesus também foi enviado aos judeus, né? Que eram o mesmo sangue do Senhor Jesus, certo? E em extensão os judeus rejeitaram ele, né? E a gente vai ver como José foi rejeitado. José foi rejeitado, né? Foi rejeitado pelos seus irmãos, certo? Da mesma forma que o Senhor Jesus também foi rejeitado pelos judeus, né? Aí entra aquela parte que fala que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, certo? Outra coisa também, né? José foi vendido por moedas, né? Foi vendido por moedas. O Senhor Jesus também foi vendido, né? Por moedas também, por 30 moedas de prata. No caso aqui, 20 José, né? E o Senhor Jesus, 30. Outra coisa também, que José, ele sofreu injustamente, né? Foi muita injustiça que ele sofreu. Da mesma forma que o Senhor Jesus também sofreu muita injustiça, né? Muita injustiça. Outra coisa também, irmãos, que a gente vê que José, ele foi humilhado até o fim, lá numa prisão e tudo mais, né? Da mesma forma que Jesus também foi profundamente humilhado, né? Profundamente na sua sentença, tantas chibatadas e tudo mais, né? Foi um caminho de humilhação mesmo, né? Outra coisa também, irmãos, que é muito interessante a gente entender é que José, ele se tornou o salvador, né? O salvador da sua família, né? Da sua família. Porque se não fosse José lá no Egito, eles não iriam conseguir sobreviver, né, à fome de 7 anos, né? Da mesma forma que Jesus, ele é o Salvador da sua família na fé, né? A sua família. E aí Jesus fala
que a família dele é aquele que faz a vontade do seu pai, né? Então ele é o Salvador nosso, né? É o nosso Salvador. Outra coisa, José, ele perdoou quem feriu ele, né? Quem feriu. Da mesma forma que o Senhor Jesus falou lá na cruz, lembra? Pai, perdoa-lhes, né? Lembra? Pai, perdoa-lhes, né? Porque não sabe o que fazem. E aí, veja que depois de tudo isso, José, ele se revela para o mundo, né? Porque todo mundo egípcio lá ficou sabendo quem ele era, né? Que ele era filho do hebreu e tudo mais, né? Que a sua família era aquela e tudo mais. Da mesma forma que o Senhor Jesus, ele também, depois da sua morte e ressurreição, ele se revelou ao mundo, né? Se revelou ao mundo e sua função, né, como Senhor e Salvador da sua igreja, né? Outras coisas interessantes. Se os irmãos quiserem tirar print, né, podem tirar print aí que eu vou apagar agora, tá? Outra coisa interessante, irmãos. É muito importante a gente entender isso. Quer ver? Ó? Deixa eu apagar aqui. É que, no caso, José, né? José, ele veio lá de Israel, da família dele, de Jacó, foi rejeitado pelos seus irmãos, certo? Foi rejeitado, foi aceito naquele mundo egípcio, né? Então José, ele foi aceito primeiro, ele foi acolhido, né? Primeiro no mundo que não era judeu, né? No mundo que não era da sua família de Israel lá, né? Então, foi primeiro no mundo gentio, que a gente chama gentio. É todo aquele que não é judeu, todo aquele que não é de Israel, tá? Então, ele foi aceito primeiro no mundo gentio. E Jesus, irmãos, Jesus, ele também. Veja que os judeus, quando os judeus rejeitaram, né, os judeus rejeitaram a Jesus, ele foi aceito primeiro no mundo gentio. Ou seja, a igreja, ela foi na sua maioria gentios e não judeus, certo? Né? É interessante a gente ver isso, que aconteceu a mesma coisa com o Senhor Jesus. Por exemplo, nós brasileiros somos gentios, não somos judeus, né? E nós aceitamos o Senhor Jesus. Então, da mesma forma que José, ele foi valorizado no mundo egípcio, da mesma forma Jesus, ele é valorizado no mundo que não é judaico, né? Agora, os judeus rejeitam ele, né? Os judeus rejeitam ele. Outra coisa interessante também, irmãos, que José, ele vai, né? E ele se casa lá no Egito, ele se casa com uma gentia, né? Vamos dizer assim, com uma gentia, com quem não era, né, da nacionalidade dele, né? Ele se casa com uma gentia. Qual que é o paralelo que tem aí com o Senhor Jesus? Irmãos, o Senhor Jesus, ele é o esposo da igreja. E a igreja, ela é formada, né? Por exemplo, nós somos brasileiros, somos parte da igreja, não somos judeus. Então, e Jesus é o nosso esposo, né? Jesus, ele se casa com a igreja e nós chamamos ele de esposo, né? Chamamos ele de esposo. E essa igreja também é gentia, né? Também é gentia. E José, ele casa com a gentia, né? E ele tem um nome que acho que é Zafenate, né? Zafenate Panea, né? Panea.
Ou seja, a esposa dele, né, que é a esposa gentia, que era egípcia, só chamava José desse nome, que era Zafenate Paneah, né? Ele ficou conhecido por um outro nome, que foi um jeito dos egípcios pronunciarem melhor, né? A mesma coisa aconteceu com Jesus, a mesma coisa, né? Primeiro que Jesus, e esse nome aqui, Zafenate Paneah, né, irmãos, significa Salvador, né? Salvador do mundo, ou Salvador de um local, né? Significa Salvador. Da mesma forma, a igreja chama Jesus de Salvador e Senhor, né? Chama a Jesus de Salvador e Senhor. Enquanto os judeus, né, não reconhecem a Jesus nem como Salvador e nem como Senhor, né? Mas outra coisa interessante é que no mundo, quando Jesus veio à Terra, Jesus veio com um nome que era judaico, né? Então, não era esse nome aqui Jesus, era o nome Yeshua, né? Yeshua, e é um nome, ou Yehoshua, né? Alguns pronunciam Yehoshua, mas geralmente é Yeshua, que era o nome Jesus naquela época. E nós, da igreja, nós não falamos um nome hebraico, né? Tanto é porque nós não falamos hebraico, né? E nós falamos Jesus. Por quê? Porque para a nossa língua foi uma forma de modificar a palavra, né? O dialeto, para que nós pudéssemos pronunciar melhor. Da mesma coisa, da mesma forma que José recebeu um outro nome, um nome em egípcio, né, para que a sua esposa pudesse o chamar, porque, né, o hebraico não era o dialeto da sua esposa, né? Da mesma forma acontece com a igreja, que hoje pronuncia Jesus. Muito embora o nome foi hebraico de Jesus originalmente, mas a sua esposa, ela é na sua maioria gentia, ela não é judaica, né? Ela não é uma igreja judaica, ela é uma igreja gentia, e por isso, da mesma forma, Jesus, ele se orgulha em ser chamado pela sua esposa, que é a igreja, de Salvador, Senhor, né? Nós o chamamos assim. E irmãos, e é tão... se os irmãos quiserem tirar print, tá? Eu vou apagar essa aí, porque eu vou explicar mais uma partinha aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Aí. Ó, irmãos, e da mesma forma, veja, agora é a profecia que vai se cumprir no final dos tempos, tá? Isso é uma profecia que vai se cumprir no fim dos tempos. Da mesma forma que José, né? Opa, peraí. Da mesma forma, irmãos, que José, ele foi rejeitado, né? José foi rejeitado pelos irmãos. E ele foi rejeitado pelos irmãos até qual momento que eles foram rejeitados? Ele foi rejeitado até o momento que os irmãos precisaram do seu favor, né? Da mesma forma, Jesus, ele é rejeitado pelos judeus até hoje, né? Mas a Bíblia deixa claro que o Senhor ainda, né, tem um plano ainda com o povo judeu, né? E Jesus, ele foi rejeitado até hoje. Eles falam que Jesus não é o Messias. Não, Jesus não é o Messias, não. Ele só era um falso profeta e tudo mais. Da mesma forma que falavam de José. Não falavam de José? Ah, esse sonhador louco aí, até parece que vai acontecer isso que ele está sonhando. Ele está sonhando que a gente vai se prostrar nos pés dele. Imagina, isso nunca vai acontecer. Olha o sonho que ele teve. Foi rejeitado, né? Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Da mesma forma, Jesus, rejeitado pelos judeus. E Jesus, ele vai ser rejeitado pelos judeus até
o momento em que os judeus irão precisar de Jesus, né? Quando é que os judeus irão precisar de Jesus? Então, nós cremos que vai chegar um período em que se levantará no mundo um governante, né? Que é chamado aí de anticristo, né? Na Escritura. E ele, a Bíblia, ela vai falar que ele vai enganar a muitos, né? Vai enganar a muitos. E ainda vai enganar muito mais os judeus, né? Porque Jesus falou bem assim: eu venho no nome do meu Pai, né? E vocês me rejeitam. Mas vai chegar um tempo que vai ter um que vai vir no seu próprio nome e vocês vão aceitar, né? Jesus fez essa profecia. E quando Jesus faz essa profecia, irmãos, ele está mostrando que vai chegar um tempo em que os judeus eles vão estar enganados pelo anticristo, né? E vai ser um momento que eles vão sofrer bastante, né? E o anticristo vai perseguir tanto a igreja quanto o povo judeu. E aí eles vão ter que ser obrigados a pedir socorro para o Senhor Jesus, certo? Eles vão ter que reconhecer que eles foram enganados e que realmente o Messias era Jesus, né? E nesse momento é que os judeus irão procurar a Jesus no mundo gentio, né? E não mais dentro da sinagoga. Eles vão procurar dentro das igrejas, dentro do Novo Testamento, certo? Que eles falam, não, até parece que o Novo Testamento é de Deus, porque não é em hebraico. Da mesma forma que os irmãos de José falavam também que até parece que José ainda estava vivo, porque ele não estava em Canaã, ele estava no Egito, uma terra estranha, né? A mesma forma os judeus falam hoje, né? Ah, não, até parece que Jesus, olha o Novo Testamento aí todo em grego, não tá nada em hebraico e tudo mais, isso e aquilo, né? Porque tá fora da sua cultura. Só porque tá fora da sua cultura, eles acham que merece ser desprezado. E aí vai chegar o momento em que os judeus, né, vão ter que aceitar ao Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias, como o prometido Filho de Deus que viria ao mundo, e é ele que vai trazer a salvação. E aí o Senhor Jesus vai acolher esse povo judeu que ia aceitá-lo, né? Aceitá-lo, e também os judeus, né? Também os judeus, junto com a igreja, né? Junto com a igreja, vão subir para morar, os judeus fiéis, tá? E a igreja fiel também. Vão subir para morar junto com Jesus. Da mesma forma que aconteceu com José. José não fez isso? Né? José morava com a sua esposa onde? Morava com a sua esposa lá no Egito, né? Lá no seu governo, né? No seu reino, ele morava lá. E José mandou chamar os seus irmãos para virem morar junto com ele e com a sua esposa, né? Da mesma forma que vai acontecer quando o Senhor Jesus, que está com a igreja, né, casado com a igreja, vai receber também os judeus fiéis que aceitarem a ele. Então, se alguém ficou curioso, sabe, mas onde que diz isso na Bíblia? Então, podem ler lá Romanos 11, tá, irmãos? Pode ir lá, Paulo explica isso daí direitinho, tá? Romanos 11 vai falar lá sobre os judeus, né? Será que os judeus ainda têm esperança? Será que um dia eles vão aceitar, né? Então Paulo vai explicar aí. Podem ler aí Romanos 11, que vocês vão entender bastante aí, tá? Então é isso, irmãos. Veja o paralelo incrível que existe entre Jesus e José, né, irmãos? É muito bonito de ver, irmãos, porque se a gente não acreditasse como foi formada a Bíblia, né, por inspiração divina, é uma coisa muito certinha. Até parece que a história de José teria que ter sido escrita depois de Jesus, né, para casar tão certinho assim com tudo o que aconteceu, né?
Mas aí quando os judeus eles veem isso, né? Até tem relatos de judeus que se convertem ao evangelho quando eles veem isso, né? Aí eles veem isso e eles falam, meu Deus do céu, mas o que é isso? E aí eles ficam abismados com as coisas, né? E aí eles vão pesquisando e eles começam a crer no Senhor Jesus, né? Irmãos, vamos para a aplicação pessoal, porque já é 20 para as 10 já, irmão. A hora passa muito rápido, né? Vamos lá. Vamos, capítulo 45, irmãos, lá no versículo 5, né? A gente vê que José, ele vai falar, né? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Esse versículo aí mostra o momento em que José, ele perdoa os seus irmãos, né? E veja, irmãos, uma coisa interessante a gente aprender. O perdão, entenda, irmãos, o perdão, ele não é sentimento. O perdão, ele é decisão, né? É isso que é importante a gente aprender. Hoje a gente aprendeu aqui a forma que José perdoou seus irmãos. Foi uma decisão, não foi sentimento. E aí, irmãos, muitas vezes no nosso meio, a gente escuta assim, eu não vou perdoar fulano porque eu não sinto de perdoar. Mas eu não vou mais falar com ciclano, eu não vou, tô de mal dele, porque eu não sinto no meu coração. Não sinto comunhão de ir lá e pedir perdão, não sinto. Irmãos, se você esperar sentir de perdoar alguém, irmãos, esqueça. Você vai pro túmulo sem perdoar as pessoas. Porque, irmãos, perdão é decisão. Perdão não é sentimento. É lógico que se a gente for levar pelo nosso sentimento, o nosso sentimento corrompido, como homens pecadores, errantes que nós somos, se nós formos levar pelo nosso sentimento, a gente não perdoa ninguém. Porque ainda mais quando alguém faz uma coisa pra gente, irmãos, aquela cicatriz, ela fica. Não adianta, aquela cicatriz ela vai ficar. E o nosso senso de autopreservação também, humano, ele faz com que a gente rejeite perdoar as pessoas, porque isso faz parte da biologia humana, né, do cérebro humano, porque a gente tende a evitar certas coisas, né? E aí a falta de perdão faz isso, né? Dentro da nossa mentalidade. Mas lembrando, irmãos, que nosso cérebro, nossa mente, nossas atitudes devem ser guiadas por aquilo que a gente aprende do Senhor Jesus, né? E nós não somos apenas animais instintivos, que é só pelo instinto. Nós temos que ser guiados por princípio. Então, irmãos, toma cuidado. Toma cuidado com essa narrativa. Eu não sinto. Dependendo, se você não for um servo de Deus treinado pela palavra, né? Se você não for um servo de Deus embasado pela palavra, se você não for um servo de Deus pautado por aquilo que o Senhor fala, irmãos, muito do sentimento, a gente vai ter sentimento ruim, né? Infelizmente, irmãos. Então, primeiro lugar, a gente tem que fazer uma decisão. Eu quero perdoar fulano. Eu quero perdoar ciclano, né? Da mesma forma que Deus, ele decidiu nos perdoar, né? Não que Deus sentiu dozinho de nós. Deus não sentiu dozinho. Falou assim, coitadinho do servinho ali, vou perdoar ele. Vou perdoar. Não, Deus decidiu. Não, eu vou decidir perdoar a humanidade. Eles estão errando, estão pecando. Então, eu mesmo vou descer na terra, vou sofrer, eles vão me rejeitar, vão.
eles vão fazer isso, vão fazer aquilo comigo, vão me chicotear, vão até matar. Mas eu decidi perdoar a raça humana. Quando o Senhor Jesus faz isso, irmãos, que ele é o verbo, né? É o verbo que estava com Deus e era Deus. Quando ele desce, ele decide perdoar os seres humanos. Da mesma forma nós, irmãos, nós temos que decidir perdoar aqueles que nos ofendem, né? E não ficar esperando brotar um sentimento. Se for esperar brotar um sentimento, vai brotar amargura, né? Do nosso coração cheio de rancor, vai brotar um rancor, vai brotar uma amargura, vai brotar um sentimento ruim. Até vai bloquear, a gente vai se bloquear e aí a gente fica com esses bloqueios e acaba que não libera um perdão. E, irmãos, o perdão ele é libertador, irmãos. O perdão é libertador. Porque querendo, mas eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano, mas isso aí não pesa imagine, não pesa na minha cabeça, não pesa na minha mente. Será, irmãos? Na hora que você está orando, pode não pesar enquanto você está lá, né? Enquanto você está lá conversando com esse, conversando com aquele, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas, irmãos, na hora que você dobra o seu joelho e que você fala para o Senhor, Senhor, me perdoa assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Quando você ora assim, será que sua consciência não pesa? Ó, irmãos, é uma autoanálise. Uma autoanálise que a gente faz de nós, viu? Porque a oração do Pai Nosso fala, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, irmãos, será que eu perdoo assim, da mesma forma? Porque a gente só é perdoado por Deus quando a gente perdoa o outro. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Porque sem o perdão de Deus, ninguém vai para o céu. Sem o perdão de Deus, ninguém vai para o céu. Isso é bíblico. E quando nós falamos que nós só vamos ser perdoados por Deus se nós perdoamos o outro, irmãos, isso é algo que tem que ser trabalhado dentro de nós, tá bom? Então, se o irmão, a irmã ainda tinha aquela frase de falar, eu não sinto de perdoar fulano e ciclano, não fala mais, tá bom, irmãos? Não fala mais porque isso daí não é bíblico, tá bom? Vamos rapidinho aqui, irmãos. Outra coisa também, que nós já comentamos aí, né, quando a irmã Zélia fez a pergunta, é que Deus ele transforma uma injustiça, ou ele transforma algo, ele transforma num propósito, né? E isso é muito interessante, né, irmãos? Um sofrimento, uma prova, ele transforma num propósito para a nossa vida, né? Então a gente não entende agora, mas lá no futuro a gente entende, né? E a gente vai encaixando as peças. E é interessante, irmãos, porque a gente não consegue entender de fato. Eu já passei por situações que na minha oração eu falava assim, Senhor, eu não sei para onde o Senhor está me levando. De verdade, Senhor, eu não sei para onde o Senhor está me levando. Mas, Senhor, me leva para um lugar com um objetivo bom e, principalmente, me faça aprender, né? E aí, irmãos, eu orava. Me leva para um lugar bom, faça uma coisa boa na minha vida, uma coisa boa. E às vezes o Senhor fazia diferente na minha vida. Fazia coisa que aos nossos olhos é ruim, né? Aí você perde uma coisa, você perde outra, você perde isso, você perde aquilo, você fica sem nada e perde pessoas, isso, aquilo. E aí, irmãos, a gente começa a pensar, meu Deus do céu, mas aonde que eu vou parar com isso? Mas aí, irmãos, quando começa a transformação e o propósito de Deus na nossa vida, aí você começa a entender, por isso que eu saí de lá. Por isso que eu tive que perder ali para poder... por isso que eu tive que perder aquele emprego, por isso que eu tive que entrar naquele outro.
Meu Deus, mas nossa, por isso que... Aí você começa a fazer essa associação, né? E isso é muito importante a gente crer, irmãos. Crer que o Senhor sempre tem um propósito, mesmo no meio da tempestade. É no meio do caos? É no meio do caos. Mas o Senhor tem um propósito. Outra coisa também, irmãos, que a gente tem que entender também, que às vezes uma reconciliação, né? E isso agora nós estamos falando de reconciliação, né, irmãos? Falamos de perdão e tudo mais. A reconciliação, né? Ela exige uma aproximação de uma das partes, né? Sempre tem que ter uma aproximação, né? E às vezes, irmãos, custa de nós a gente se reconciliar, né? Já reparou? Quando briga, por exemplo, casal briga, tem que surgir da parte de um, né? A reconciliação. Tem, irmãos. Infelizmente, às vezes a gente tá muito magoado, mas a gente tem que engolir, às vezes, a mágoa e reconciliar, né? Reconciliar, você ter paz com o outro, ter paz com o filho, ter paz com a mãe, né? Os jovens que estão aqui, tenham paz com a sua mãe, tenham paz com o seu pai, tenham paz. Ah, mas irmão, você não sabe como que é aqui, mas tenha paz, se reconcilia. José, ele não estava na família que ele queria, que era tudo mil maravilhas. Não era, a família dele não era mil maravilhas. A gente já estudou aqui e viu como que era, né? Mas ele queria se reconciliar, né? Ele queria se reconciliar. E às vezes, irmãos, agora outro conselho também. Para quem tem um paizinho, uma mãezinha idosa, bem idosinha. Sabe quando você tem o seu pai bem idoso, sua mãe bem idosa, e às vezes você não se dá bem com seus irmãos e tudo mais, e aquela coisa, e fica causando. Não, porque eu vou falar, eu vou fazer, eu vou acontecer, vou tirar satisfação e vou isso. Irmãos, use o exemplo de José. Use o exemplo de José. José, ele quis preservar o seu pai. Seu pai já era idoso, né? Talvez se ele pudesse fazer muita coisa, falar com os irmãos, tirar satisfação e tudo mais, mas isso ia deixar o seu pai idoso mais nervoso ainda, né? Mas ele quis preservar o seu pai. Então, irmãos, o amor, o sentimento que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, preserve ele dessas confusões. Preserve ela dessas confusões, tá? Preserve. E isso é importante, irmãos, a gente preservar os nossos idosos. Porque depois, a hora que eles não estiverem mais aqui, eles partirem desse mundo, irmãos, a gente vai sentir falta, vai se sentir culpado, vai falar, por que eu fiz tanto desgosto? Por que eu quis tirar satisfação disso, daquilo? Era só respirar um pouquinho mais, tomar um suco de maracujá e pronto, né? Mas não, irmãos, muitas vezes a gente no calor da emoção, e eles às vezes não aguentam, né? Às vezes eles têm pressão alta e tudo mais. Então, irmãos, não sei porque Deus deu essa parte aí, né? Mas o irmão tem sua mãezinha, seu paizinho idoso. Preserva ela, preserva ele, tá? Preserva dos sofrimentos, preserva das coisas. Dá um restinho de vida em paz para ele e para ela, tá bom? Irmãos, outra coisa também muito importante a gente falar é assim. José, quando ele foi falar com os irmãos, né? Acho que no versículo 5, né? Que ele vai falar com os irmãos, a hora que ele mostra quem ele é, ele vê a cara dos irmãos espantado. Primeiro estavam espantados e depois eles começam a ficar tristes. E aí José fala para os irmãos, viu? Para, não vos entristeçais, né? Você viu aquela parte na Bíblia lá? Não vos entristeçais, ele fala. E aí, irmãos, quando ele fala não vos entristeçais, sabe por quê? Porque não era para eles ficarem revivendo um erro do passado. E isso é importante. No caso do perdão, a gente não tem que ficar revivendo tudo que já aconteceu. E é importante, irmãos,
Sabe qual é o mal? Muitas vezes a gente fica muito mal emocionalmente, é por causa disso. O Senhor já nos perdoou. E às vezes a própria família te perdoou, né? Mas a gente não se perdoa, né? E muitas vezes esse não se perdoar é um abismo que o inimigo entra para nos deixar mal, em depressão, e aí a gente começa a ficar um crente se rastejando com um peso imaginário. Porque, irmãos, a partir do momento que a gente muda de vida, a partir do momento em que o Senhor nos perdoa, irmãos, o Senhor, Ele tira um peso das nossas costas, né? E se a gente ainda ficar colocando peso nas nossas costas, irmãos, a gente não vai conseguir andar. Não vai conseguir andar. Então, irmãos, não vos entristeçais. Cristo já nos perdoou, né? O que passou, passou. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que restituir alguém, restitua. Se tiver que fazer algum outro procedimento, até jurídico, faça. Mas se perdoe também. E mude de vida. Esse é o segredo para um servo de Deus com a cabeça levantada. E não um servo de Deus com o nariz empinado. Não, é a cabeça levantada, né? Então, irmãos, dentro da humildade, da mansidão, mas sermos servos de Deus saudáveis na presença de Deus. Porque não adianta nada ostentar um título de servo de Deus, mas viver aí à míngua, né? Chorando isso para aquilo, né? Então, isso que nós aprendemos aí do capítulo 45, tá, irmãos? Aprendemos muita coisa aí, muitas coisas que nós vimos hoje em como o Senhor nos ensina num capítulo só, né, irmãos? Aí, na semana que vem, vai ser o capítulo 46 e o 47, tá bom, irmãos?